hoje nós vamos falar sobre a classificação dos materiais. Então, eu gostaria que vocês fechassem o microfone, prestassem atenção, que eu vou compartilhar o slide e explicar. Abre o microfone apenas para pergunta. Tá? Bom, então, a classificação dos materiais. Então, aqui eu coloquei para você uma visão geral, tá? Uma visão geral que eu tenho a matéria, que é os materiais. Essa matéria, tudo isso aqui, pessoal, é o nosso foco do assunto de hoje. Essa matéria ela é formada por substâncias, que pode ser simples ou composta, e também é formado por misturas, que pode ser homogênea ou heterogênea. Então, isso aqui é uma visão geral do nosso assunto hoje, tá? Mas antes da gente entender essa imagem aqui, vamos entender algumas definições, tá? Primeiro de tudo, você tem que entender o que é matéria, tá? O que é matéria. Então, o que vem a ser matéria? Matéria, pessoal, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar aqui no espaço, tá? Tudo que tem massa ocupa lugar aqui no espaço. Então, eu sou matéria, você é matéria, o seu celular é matéria, a sua mochila é matéria, o ar é matéria, ou seja, qualquer coisa que tenha massa na sua composição está ocupando lugar aqui no espaço. Então, a matéria é formada o ar é matéria? por substâncias. Oi? Sim. O ar é matéria? O ar é matéria. Tá? Mas ele não tem massa, o ar? Claro Mas que ele tem. ocupa espaço. Claro que tem massa. Tá? Bom, pessoal, se eu estou falando que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, então toda matéria é formada por substâncias, tá? Então, o que é substâncias? Substâncias são componentes químicos que compõem a matéria. Então, vamos puxar o gancho aí. Se a matéria ocupa lugar no espaço e tem massa, ela está ocupando lugar no espaço e tem massa porque ela é formada por substâncias, certo? E essas substâncias é formado por vários componentes, certo? E aí toda substância é formada por uma coisa que a gente chama de elementos químicos, certo? Então, o que são esses componentes? São elementos químicos. E esses elementos químicos é que compõem a substância. E aí a substância compõe a matéria. Entenderam a sequência da ideia? Tá? Aí eu coloquei um exemplozinho básico aí para você. Exemplo, H2O. Tá? H2O é a fórmula química da água. A água é uma substância. Por que ela é uma substância? Porque ela é formada por dois elementos que tem na fórmula. Ela é formada pelo H, que é o hidrogênio, e pelo O, oxigênio. E também a água é uma matéria, tá? Porque se ela é uma substância, se ela tem componente, obviamente que ela também vai ter massa. Então, se ela tem tudo isso, ela é matéria, tá? Agora, a substância, às vezes, ela não é sozinha. Eu posso pegar uma substância e juntar com outra substância. E também eu posso juntar com outra substância com outra substância. Aí eu vou ter o quê? Um conjunto de substâncias. Esse conjunto de substâncias passa a ser considerado uma mistura. Agora, vamos voltar rapidinho lá na imagem 2, que vocês viram da Terra, tá? Vocês falaram que a atmosfera da Terra é uma mistura. Exatamente. Por quê? Porque a atmosfera da Terra ela é formada por vários gases. E cada gás é uma substância. E esses gases não estão sozinhos, eles estão ali, ó, misturando, formando a atmosfera, tá? Então, aqui na imagem eu mostro para vocês, ó, um exemplo, tá? Então, aqui é um exemplo de uma substância, na verdade pura, que é só água, só tem molécula de água. E no frasquinho aqui, ó, álcool hidratado, tá? Esse álcool hidratado, pessoal, é esse álcool que eu tenho aqui na minha casa, que você tem na sua casa, para higienizar as mãos, tá? Então, esse álcool hidratado, ele já não é uma substância pura.
Aí ele já é considerado uma mistura. Por quê? Porque na composição química básica disso daqui, dessa matéria aqui, vamos dizer, eu tenho uma mistura de água com álcool orgânico, tá? Então, eu tenho uma composição de álcool hidratado. Então, isso daqui já não é mais substância pura, aqui já passa a ser mistura. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Sim ou não? Tudo bem até aqui? Entenderam a sequência? Então, Sim. repetindo. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se ela tem massa e ocupa lugar no espaço, ela é formada por substância. Então, o que é substância? Substância é formada por componentes químicos. Certo? Então, geralmente as substâncias não estão sozinhas. Eu posso ter uma substância unida com outra, com outra, com outra, e aí eu vou formar o quê? Uma mistura. Certo? Aí, eu te pergunto, antes de eu falar das misturas, ó, olha o exemplo aqui. Esse exemplo aqui do slide é da página 4 aí da apostila de vocês, tá? Então, abrem aí na página 4. Então, ó, carbono, que é o C, oxigênio, que é o O. Cada um desses daqui é um elemento químico. Eu chamo de elemento carbono, elemento oxigênio, tá? Então, os dois juntos, eles estão unidos por uma ligação, que é esses risquinhos aqui. E aí, eles formam isso daqui, ó. Então, eles se uniram e formaram uma substância. Que substância é essa? A nossa velha conhecida, CO2, ou popularmente conhecido como gás carbônico, tá? Então, o gás carbônico é esse carinha aqui, ó, CO2, que é uma substância. Se ele é uma substância, ele tem massa. Se ele tem massa, ele é considerado uma matéria. E esse aqui é a forma, é a molécula dele, tá? Então, a bolinha cinza aqui é o carbono e as bolinhas vermelhas unidas a ele é o oxigênio. Então, eu tenho um conjunto aqui, esse conjunto é uma substância, que é o gás carbônico. Assim como no exemplo anterior. O exemplozinho aqui, H2O, que é a água. Tá? Eu tenho o elemento hidrogênio unido a oxigênio. Eles se uniram e formaram uma substância, que é a água. E aqui, eu tenho o elemento carbono, o elemento oxigênio, que se uniram aqui e formaram uma substância chamada gás carbônico. Certo? Bom, aí na apostila de vocês. Agora eu vou falar um pouquinho das misturas, tá? Agora eu falei para vocês a sequência aí de matéria, substância, elemento químico. Agora eu vou falar para vocês misturas, tá? O que vem a ser misturas? Misturas nada mais é que um conjunto, como eu falei anteriormente, de duas ou mais, tá, pessoal? Duas ou mais substâncias diferentes que, se eu unir todo mundo, eu vou formar uma mistura. Então, para ser considerado uma mistura, é no mínimo duas, tá? Uma substância sozinha, ela não é mistura, porque é óbvio, né? Ela tá sozinha, certo? Mas se eu pegar ela e juntar com uma outra, aí ela deixa de ser sozinha. Como eu uni as duas, aí ela passa a ser considerada uma mistura. Então, é conjunto de duas ou mais substâncias, tá? Que vai formar uma mistura. Aí eu te pergunto, as misturas são tudo iguais? Não, né? Já dá para ver aí pela figura. Nós temos dois tipos de mistura, pessoal. Vou falar cada uma de cada, tá? Nós temos a mistura homogênea e mistura heterogênea. Só pela figura aí você já dá para perceber já a diferença aí de cada, né? Já está clara aí a diferença aí só pelo desenho. Bom, continuando na página 4, tá? Vamos entender o que é mistura homogênea. A palavra gêmea quer dizer mistura. Homo,
vem de 1, tá? Então, o que é mistura homogênea? É o conjunto de 2 ou mais substâncias, como eu falei, tá? Qual que é a característica particular de uma mistura homogênea? Nessa mistura, eu vou ter um aspecto visual, ou seja, o que eu enxergar ao olhar no recipiente, eu vou ter uma visão única, ou seja, igual aqui no desenho, ó, eu vou ter uma coisa só. Ao olhar, eu vou ter uma imagem só, um aspecto único, tá? Ou uniforme. Cada parte de uma mistura é chamado de fase. Então, quando eu visualizar os aspectos da mistura, vou interromper aqui um pouquinho. Se eu tenho uma mistura no recipiente, tá? Vou até pegar minha água aqui, ó. Se eu estou vendo uma coisa só aqui, um aspecto único, certo? Eu tenho uma mistura homogênea. Agora, e se eu enxergar pedaços aqui, ó, como vocês vão ver lá na heterogênea? Cada pedacinho aqui é chamado de fase, tá? Então, se a mistura homogênea ela tem uma aparência só, ou seja, um aspecto só, então eu já mato aí a charada que a mistura homogênea ela só tem uma fase, um aspecto, tá? Então, eu posso falar o seguinte, já concluí aqui. Vocês viram que eu coloquei... Desculpa, pessoal. Vocês viram que eu coloquei em letras grandes aqui. É justamente para destacar, para você não esquecer. E eu coloquei em destaque em azul aí, ó. Eu coloquei o seguinte, que toda mistura homogênea sempre vai apresentar uma fase, ou seja, um aspecto. Portanto, ela é chamada de monofase, ou monofásica, tanto faz, tá? Fase porque ela só tem um aspecto. E mono vem de um. Então, ela vai ter somente uma fase, somente um aspecto. Então, ela vai ser monofásica. Então, o que a gente já pode concluir aqui? Que toda mistura homogênea sempre será monofásica, porque ela sempre terá um aspecto, uma coisa única, tá? As misturas homogêneas também, pessoal, ela é chamada de solução, tá? Então, toda mistura homogênea também é chamada de solução. E aí, eu trouxe para vocês aqui, ó, exemplo, tá? Então, esse primeiro desenho aqui, apareceu em meu borrado, não dá para ver. Essa aqui é uma mistura de água com sal, tá? Se eu pegar um recipiente, colocar água e jogar um pouco de sal e mexer, você vai conseguir enxergar bem separado, certinho, o sal e a água? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Tá? Por quê? Porque o sal se misturou com a água e formou uma coisa única. Então, eu formei uma mistura homogênea, uma mistura monofásica, tá? Olha o segundo exemplo aqui, ó. Água mais açúcar, a mesma coisa. Tá? Se eu pegar um recipiente, colocar água e adicionar um pouco de açúcar aqui e mexer, ele vai formar uma mistura, porém ele vai formar uma coisa só, tá? Então eu formei uma solução, ou seja, uma mistura homogênea. Nessa imagem 3 aqui embaixo, é um outro recipiente que eu misturei água e álcool. Álcool líquido, tá, gente? Por favor, não confunda. Álcool líquido, tá? Então, eu peguei um recipiente, coloquei água e coloquei um pouco de álcool, tá? Misturaram, ficou o quê? Uma coisa só, né? Uma coisa única, certo? Só um comentário aqui, pessoal, bem rapidinho. Certas misturas homogêneas do nosso dia a dia tem que ter cuidado, tá? Principalmente quem tem irmãozinho pequeno em casa. Eu vou contar uma historinha rapidinho. Uma vez, eu peguei uma garrafa PET de coca e misturei um pouco de água com quiboa. Ai, 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 tá? Não sei se você sabe, a quiboa é um produto químico forte, de limpeza, né?
tóxico, tá? Cuidado, é muito tóxico. Quem tem criança em casa pequena, irmãozinhos pequenos, põe esse produto longe, por favor. Eu estava limpando a cozinha, aí eu coloquei, fiz uma mistura na garrafa de um pouco de água com que boa. E a garrafa era assim, transparente. Quem que vai falar que isso aqui é água com que boa? E deixei em cima da pia. E limpei a cozinha. Aí chegou a minha avó, estava calor, né? Ela achou que era garrafa de água. E ela serviu num copo e deu pro meu filho pequeno. Ele falou, vovó, eu quero água. Gente do céu, que desespero. Tive que levar voando meu filho no hospital, tá? Então, cuidado com as misturas homogêneas. Justamente por ela ter um aspecto só, né? Uma fase única, você não distingue quem é quem. Tá? Então, enfim, foi uma correria, um susto, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo e não foi nada grave. Nossa, professora, hein? Quem vai imaginar que aquela garrafa ali é mistura de água com que boa, né? Então, tome cuidado, tá, pessoal? Com as misturas homogêneas aí. E tome cuidado também, pessoal. Outra observação aqui. Toma cuidado aí com essas misturas com produtos de limpeza, tá? Eu já observei aí, tem muita gente que gosta de pegar balde, põe água, põe sabão em pó, põe isso, põe aquilo. Não, tá? São tóxicos. São muito tóxicos. Uma vez uma pessoa foi fazer faxina no banheiro de uma loja, foi parar no hospital, tá? Porque ela fez uma mistura de produtos químicos para limpar bem o banheiro, só que deu uma reação química muito forte e ela passou mal, ela correu pro posto de saúde. Ela respirou o ar que estava com o produto químico e passou mal? Ela misturou no balde, ela pegou água, colocou um pouco de sabão em pó, aí ela adicionou sabão em pó, que boa, e mais um outro produto lá que não lembro aqui agora. O que aconteceu? Começou a borbulhar. Essa borbulha aí, pessoal, é uma prova de uma reação química. E aí ele começou a borbulhar, ele começou a evaporar um cheiro horrível, tóxico, tá? E aí começou a arder os olhos dela, começou a arder o nariz, ela deu ânsia de vômito, ela vomitou e deu náuseas, tontura, aí ela correu, teve que ir para o posto, tá? Conclusão, ela perdeu 50% do olfato, tá? Ela perdeu 50% do olfato, porque com esse vapor, danificou as células aqui da cavidade nasal, do olfato, e ela perdeu, tá? 50%. Então, cuidado aí com as misturas homogêneas. Perdeu o olfato, é triste, hein? Tá? Já aconteceu um dia de eu estar no mercado junto com a minha mãe e eu só ouvi que estavam fechando a ala e tudo do mercado por causa que a que boa tinha caído e tinha caído na boca de uma criança. Isso mesmo, tá? Então, gente, avisa as mães de vocês aí, ó. Vai fazer faxina? Gente, faz a faxina simples, não precisa fazer mistura homogênea em balde, em bacia, não, tá? Porque produtos de limpeza, pessoal, qualquer produto de limpeza, ele é muito forte. Quimicamente falando, ele é forte, tá? E tem gente que tem alergias, então ele dá reações alérgicas. A única coisa que eu sei que tem alergia é pelo de gato. Então produto de limpeza é o mais simples possível. Vai limpar do mesmo jeito, tá? Bom, então continuando. Só um pouquinho, pessoal. Eu preciso... Professora, posso falar? Pode falar. A minha avó, quando ela frita alguma coisa no óleo, ela guarda em uma garrafa, porque a gente tem uma vizinha que usa esse óleo para fazer sabão. E eu fui ver, ele fica separado em várias camadas. Muito bem. Você vê certinho assim, né? escura. Sim, ele separa em linha retinha.
Isso. Isso daí vai ser o próximo slide, quando eu falar de mistura heterogênea. Pessoal, entenderam aqui a mistura homogênea? Só um minutinho, pessoal. Felipe Galan. Levanta a cabeça, por favor. Professora, Obrigada. Se for para dormir, dorme à noite, hein, Felipe? Fala, Matheus Galceran, para eu entrar no slide. Quando eu era assim, né? Eu tinha uns 9 ou 8 anos. Minha mãe me deixava assim todo final de semana que ela ia trabalhar numa casa de uma senhora que tinha uma neta bem legal, né? Aí morava ela, a mãe dela e a neta dela. Sim. Aí a gente inventou assim de fazer uma slime, mas só que a gente não tinha cola nem nada. Aí o que a gente fez? A gente brincou de cozinheira e de repente eu misturei água e trigo. Aí de repente, sabe o que aconteceu? A gente teve mais de trigo. Aí todos os dias que estragava assim, a gente falava assim, na próxima a gente faz, hoje a gente vai brincar de outra coisa. Legal. Era muito legal. Aí então, tipo assim, agora eu tô ficando aqui em casa, né? Mas assim, eu fiz essa slime de trigo aqui. Ok. Então, pessoal, é isso, tá? Cuidado com os produtos de limpeza, tá? Os produtos de limpeza são muito perigosos. Parece que não, mas são, tá? Então, cuidado aí, fazer mistura homogênea aí com eles. Bom, continuando nossa aula. Agora, Melissa, agora vamos para o que você falou, tá? Agora, misturas... Perdão, pessoal, vai na página 5. Abre aí na página 5. Na página 5, ele fala assim: a água mineral é um exemplo de mistura homogênea, tá? Por quê? Porque na água mineral eu não vou ter só água, propriamente dito. Na água mineral eu vou ter sais minerais no meio aí, igual a tabela aí que vocês estão vendo aí na apostila, tá? Então eu vou ter uma mistura de vários sais minerais, daí o nome água mineral, tá? Então, ele também é considerado uma substância homogênea, certo? Porque ele tem água e sais minerais envolvidos aí. Bom, agora vamos para o próximo, certo? Esse próximo é página 6. Está lá na página 6. Antes de eu falar da mistura heterogênea, olha que interessante aí no quadrinho Saiba Mais, que vocês grifaram. A pergunta é: existe água pura na natureza? Boa pergunta, né, gente? Não é, pessoal? Boa pergunta, né? Acho que não, professora. Existe água pura na natureza? Bom, Não, porque a maioria das vezes suja. Ao pé da letra, a resposta é não, tá? Por que não? Porque a água, pessoal, ela nunca está sozinha, ou seja, a molécula da água, H2O, ela nunca está sozinha, mesmo na natureza. Ela sempre vai ter misturado a ela uma outra substância, geralmente sais minerais, certo? Aí a pergunta é: onde podemos encontrar água pura? Boa pergunta, né? Se na natureza não tem, então é possível a gente encontrar água pura? Ou onde podemos encontrar essa água pura? Podemos encontrar Na estação, tá? Pode, gente, pode. Mas aonde que nós vamos encontrar água pura? Somente no laboratório. Em laboratório, não na natureza, em laboratório, tá? Essa água pura ela é conhecida como água destilada, certo? O que é água destilada? Água destilada eu só tenho 100% exclusivamente H2O, mais nada, tá? E a água destilada, ela não vem da natureza. Eu fabrico ela em laboratório, tá? E para que serve essa água destilada? A água destilada ela é muito utilizada em experiências químicas no laboratório, tá? Porque quando a gente faz experiências químicas que envolve água no meio,
Eu não posso pegar água mineral, eu não posso pegar água da torneira. Bora, vai. Eu não posso pegar água mineral, eu não posso pegar água da torneira. Por quê? Porque é alteração na minha reação química, da qual eu estou desejando querer saber, entendeu? Então, para que a minha reação química do que eu estou estudando, eu preciso de água destilada, ou seja, água 100% pura. A água destilada também eu vou encontrar dentro da bateria de carros, tá? Lá no carro tem a bateria, certo? Dentro da bateria eu vou ter um pouco de água destilada. Por quê? Porque lá dentro da bateria, como ele é um negócio elétrico, certo? Para acontecer a condução de corrente elétrica ali, eu tenho que ser água pura. Não pode ser água filtrada, nem água mineral, nem água de torneira. Tem que ser água destilada, certo? Então, água destilada ou água pura, de verdade, somente a nível laboratório. Entenderam? Pode beber água? Oi? Pode beber água? Não entendi, João. Pode beber água? Pode. Mas somente pura. Bom, gente, agora, Melissa, vamos lá para misturas heterogêneas. Pelo nome já dá para imaginar o que é, né? Misturas heterogêneas também é um conjunto de duas ou mais substâncias. Qual é a diferença aqui? É que nessa mistura, quando eu olho para o recipiente, eu vejo exatamente o que você falou, Melissa. Eu vejo umas marcas separadas, eu vejo separações de fase, de aspecto, tá? É possível visualizar cada aspecto. Então, cada aspecto daquilo ali, que está no recipiente, é uma fase. E eu consigo ver. E se você observar, esse aspecto, essa fase aí, não se mistura, tá? Aqui nas misturas heterogêneas, as fases eu vou identificar com uma denominação chamada de... Se numa mistura heterogênea eu vou ter dois aspectos, eu vou chamar de bi, tá? Bi quer dizer dois. Se no recipiente houver três aspectos, eu vou chamar de tri, quer dizer três, certo? Se houver no recipiente 4 aspectos, eu vou chamar de tetra. E se houver 5 ou mais, a partir do 4 praticamente, tá? Do 4 ou 5 aspectos, eu já posso chamar de poli. Poli quer dizer vários, tá? Olha o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Exemplo, olha aqui, ó, no primeiro exemplo. Se eu pegar um recipiente e colocar água e misturar ali óleo, pode ser óleo de cozinha mesmo, tá? E esperar uns 5 minutinhos, mais ou menos, o que vai acontecer? Eu vou ver parte da água e vou ver umas bolinhas amareladas no meio, em cima. É o óleo. Então, essa parte aqui da água é uma fase, e essa parte amarelinha aí do óleo é uma fase. Então, quantas fases eu vou ter aqui nesse recipiente? Uma, duas. Então, eu vou ter duas fases. Aí eu te pergunto, quantas fases tem esse recipiente? Duas, então ele é chamado de mistura heterogênea bifásica, ou bifase, tanto faz, tá? E porque eu tenho duas fases. Olha esse segundo imagem aqui, ó. Eu tenho aqui no fundo areia. Aqui no meio, branco, transparente aqui, eu tenho a água. E aqui em cima, amareladinho, eu tenho o óleo. Então, eu tenho um aspecto, dois aspectos e três aspectos. Então, eu vou ter três aspectos aqui. Então, eu vou ter três fases, tá? Então, esse recipiente é uma mistura heterogênea trifásica, ou trifásica, tanto faz, tá? Olha a terceira imagem. Eu vou ter aqui em branquinho um aspecto, em amarelo aqui outro aspecto, dois, em rosinha aqui terceiro aspecto, e as bolinhas espalhadas aqui outro aspecto. Então, eu vou ter 4 aspectos.
tá? Então, aqui eu vou ter uma mistura heterogênea, tetrafásica, ou tetrafase. Ou você pode colocar polifásica também, a mesma coisa. Certo? Entenderam agora, pessoal? Mistura heterogênea? Pro, Oi? eu posso mostrar? Oi? Eu posso te mostrar o Pode? que eu falei? Olha aqui, ele se separou aqui embaixo. Isso, olha aí, ó. Embaixo aí, ó, você tá vendo um negócio meio esbranquiçado, né? Aí no meio um amarelinho um pouco mais escuro. Quem tá vendo a Melissa aí, presta atenção no que eu tô falando. E lá em cima da garrafa, eu tô vendo um amarelo mais clarinho. Então eu te pergunto, Melissa e todo mundo, na garrafa da Melissa, tem quantas fases? Três? Eu acho que 3. 3. Então, essa garrafa aí é uma mistura heterogênea trifásica. Básica. Trifásica. Muito bem. Legal. Obrigado, Melissa. Isso mesmo. E Certo? professora, Cadê a o Melissa? estranho é que não misturou quase nada. Misturou só o óleo de cozinha. O óleo de cozinha. Opa, que a gente muito fritou bem as coisas. observado. Então, o que a gente pode já concluir aqui, pessoal? Que as misturas heterogêneas, dependendo do que você misturar, ela não se mistura. Ela vai ficando em camadas, que é esse aspecto que eu enxergo. Bingo, entenderam? Tá? Aí, voltando aqui no nosso slide, que eu trouxe aqui para vocês. Bom, agora esse slide é referente à página 8. Vai lá na página 8, por favor. Bom, quando eu pego uma substância e misturo com outra substância, na química a gente chama isso de solubilidade. O que é solubilidade? É quando uma substância tem a capacidade de dissolver completamente outra substância. Geralmente, quem tem a capacidade de dissolver outra substância é alguma coisa líquida. Geralmente a água, a gente usa a água, né, para dissolver. Então, se eu pegar, por exemplo, água e um pouco de sal e misturar, então, o que eu fiz nessa solução? Eu tive aí uma solubilidade. Por quê? A água teve a capacidade de dissolver o sal. E aí eu fiquei com uma mistura homogênea, tá? Atenção, pessoal. A solubilidade, ela só ocorre nas misturas homogêneas. Se você parar para pensar, é um pouquinho meio óbvio, né? Porque se lá nas misturas heterogêneas eu misturo várias substâncias e elas não se dissolvem, não se misturam, então eu não tenho uma solubilidade aí, certo? Então, geralmente, quando eu dissolvo uma substância, geralmente é a água, utilizado a água, tá? Então, a água, pessoal, é considerada um solvente universal, a gente fala dentro da química. Por que solvente universal? Porque a água tem a capacidade de dissolver quase todos os tipos de substâncias. Vou repetir. Ela é considerada universal porque ela tem a capacidade de dissolver quase todos os tipos de substância. Então, por isso que ela é solvente universal. Então, quase todos os tipos de substâncias que você pegar e misturar na água, ela vai dissolver, tá? Quando uma substância se dissolve completamente, ou seja, 100%, vamos voltar aqui, água e sal, tá? Eu falo que essa solução é solúvel, tá? Solúvel. O que é solúvel? É quando eu misturo na água, ela se dissolve 100%, completamente, tá? Não sei se vocês já viram aí no mercado ou na casa de vocês, um frasquinho assim. Deixa eu parar aqui. Um frasquinho assim. Na embalagem está escrito assim, café solúvel. Já observaram isso?
café solúvel. O que quer dizer Eu isso? vi lá quando a gente mudou aqui pro Tá? meu apartamento. Nesse café tem várias marcas aí. O que ele quer? O que é isso? Ele está te informando que ali dentro do recipiente eu tenho o pó do café, tá? E esse pó, ele é solúvel na água. Então, ele tem uma solubilidade na água. Então, quando você for preparar o seu café aí, ao misturar, só que atenção, pessoal, é com água quente, tá? Não adianta você jogar água gelada. Ele pode até fluir, mas ele não vai ficar 100%, tá? Ele vai ficar meio com umas bolinhas assim. Então, ele não vai ter uma solubilidade 100%. Então, o café solúvel, você adiciona água e ele dilui completamente, tá? Então, isso é uma solubilidade. É quando eu tenho, quando a água tem a capacidade de dissolver quase tudo. Então, só para fechar aqui que está acabando o tempo, tá? Exemplo, sal, açúcar, trigo, farinha, álcool tratado, esse que a gente tem em casa, acetona, aquele que tira esmalte, tudo isso que eu estou falando são substâncias solúveis, tá? Ou seja, que tem a capacidade de diluir em água. Jonathan, pode falar. Ô, Pro, eu só queria saber se é verdade